Muito boa tarde. Gostaria de saudar a mesa, o Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, municípios presentes e aqueles que nos acompanham em streaming e, naturalmente, em particular, saudar os peticionários da petição "O nosso bairro precisa de um polo cultural". Tendo baixado à Comissão da Cultura, Educação, Juventude e Desporto, esta Comissão decidiu proceder a uma audição conjunta com a segunda Comissão dos primeiros subscritores da petição, bem como dos vereadores Manuel Salgado e da vereadora Catarina Vaz Pinto. Os peticionários explanaram os seus anseios, explicaram as demarches levadas a cabo, no sentido de garantir a manutenção de um polo cultural onde funcionava outrora o Cinema Londres. O vereador Manuel Salgado e a vereadora Catarina Vaz Pinto explicaram a sua intervenção no processo, tendo nomeadamente explicado ser necessário uma alteração do objetivo por parte do IGAC, tendo apenas o IGAC a responsabilidade de proceder à alteração de autoridade. Disseram-nos ainda os vereadores ser o Londres um património cultural preponderante para a cidade de Lisboa. Neste sentido, a sétima Comissão deliberou o seguinte: deliberou ser importante encontrar formas que possam garantir a conservação adequada do Cinema Londres, também ser importante avaliar uma solução para a reabilitação do espaço com vista à manutenção de um polo cultural, nomeadamente através do envolvimento de entidades públicas e privadas, com vista a promover o sucesso da reabilitação e dinamização do espaço, em parceria com promotores, movimentos de cidadãos, associações e sociedade civil. Disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora o Sr. Deputado Miguel Graça, dos Independentes. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os vereadores, Srs. Deputados, gostaríamos, antes de mais, de saudar os autores da petição "O nosso bairro precisa de um polo cultural", mais precisamente o movimento de comerciantes da Avenida Guerra Junqueiro, Praça de Londres e Avenida de Roma, que pede que seja encontrada uma solução para o Cinema Londres recentemente encerrado. Na sequência da entrada desta petição, esta baixou às Comissões de Cultura e à Comissão de Economia e aí foram ouvidos os vereadores Manuel Salgado e a vereadora Catarina Vaz Pinto, assim como o representante dos peticionários da questão. Nestas audições, tomamos conhecimento do empenhamento da Câmara Municipal de Lisboa em fiscalizar o recinto para se inteirar do estado real do local e em apoiar futuras atividades culturais que possam vir a decorrer neste espaço. Saudamos assim a iniciativa e esperamos que a mesma tenha sucesso, ainda que sabemos que a situação é complexa. Porém, parece-nos que, existindo um bom projeto, um movimento cívico ativo como este é, e temos tido conhecimento da atividade que tem realizado, a disponibilidade da Câmara para colaborar institucionalmente neste processo e toda a atenção desta Assembleia Municipal para esta matéria, portanto, esperamos que este seja um projeto que chegue a bom porto. Por outro lado, a situação em causa denota uma ausência do acompanhamento de proximidade devido a uma política integrada do urbanismo comercial por parte da Câmara Municipal, o que poderia no futuro evitar situações como esta, pelo que gostaríamos de chamar a atenção para este ponto, que também nos parece de relevância. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Páscoa, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Deputados Municipais. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o movimento de moradores e comerciantes da Avenida Guerra Junqueiro, Praça de Londres e Avenida de Roma, dinamizadores da petição que nos encontramos a debater. O nosso bairro precisa de um polo cultural, exemplo de uma participação cívica que deve constituir um exemplo para outras problemáticas e outras zonas da cidade. Pela análise dos pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes de Cultura, Educação, Juventude e Desporto, bem como da Comissão de Economia e Turismo, constatamos o reconhecimento do Cinema Londres como um marco cultural de relevo na cidade, como parte integrante de um universo de imóveis de interesse relevante, de grande valor patrimonial e cultural, pelo que é imprescindível a sua preservação.
A Assembleia Municipal de Lisboa não pode ficar indiferente à perda cultural para a cidade que o desaparecimento desta sala de cinema representaria. Pela nossa parte, reafirmo o apoio e disponibilidade do PCP para estudar e avaliar soluções para a reabilitação do espaço com vista à manutenção de um polo cultural com o envolvimento de todas as entidades responsáveis neste processo. No entanto, não posso deixar de referir nesta minha intervenção o desaparecimento de outras salas emblemáticas onde a minha geração e outros mais novos aprendeu a ver cinema. Refiro apenas 2 exemplos, até pela proximidade com a freguesia, portanto, do Arieiro. O Cinema Quarteto e, muito recentemente, o Cinema Quinto. Estas salas também foram espaços culturais de grande relevo para a cidade, em particular, no caso, para a freguesia de Alvalade, divulgando cinema independente, filmes europeus e filmes de autor, obras não disponíveis noutras salas mais vocacionadas para o circuito comercial. O encerramento contínuo de salas de cinema deixa os cidadãos mais afastados do cinema não comercial, do cinema português e da cultura. Pode-se argumentar que a realidade muda, que os tempos são outros, ou que já passou o tempo das salas de cinema, que estas têm de se rentabilizar para fazer face à concorrência provocada pela televisão ou a internet. No entanto, toda esta argumentação não pode esconder uma outra realidade, muito mais dramática. O King encerrou, pois o produtor não podia fazer face ao aumento do aluguer da sala devido à política de arrendamento determinada pelo governo PSD-CDS. A política de austeridade e de empobrecimento dos portugueses traz a inevitabilidade da redução de procura e fruição dos bens culturais, razões que explicam a diminuição geral de espectadores de cinema. Para terminar, reitero que o PCP apoiará realmente as iniciativas tendentes a manter estes espaços culturais, a dinamizar os polos culturais onde necessário, pois consideramos que só assim é possível formar os cidadãos livres, dotados de espírito crítico e empenhados política e civicamente. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou repetir-me relativamente ao fato de saudarmos, mais uma vez, uma iniciativa de cidadãos que marca a agenda na Presidente da Assembleia. Centrava-me, sim, em algum do argumentário que tem sido utilizado relativamente a este processo de encerramento do ônibus. O vídeo refere bem que um dos argumentos mais utilizados, se calhar, nos setores mais immobilistas perante este cenário foi que é fácil chegar em fundais, portanto, estamos aqui perante uma fatalidade. E nós não respondemos, aliás, a honestidade intelectual obriga-nos a isso mesmo, que o encerramento deste cinema é sintomático e é sintomático de todo um processo relativamente mais amplo sobre cada vez menor frequência das salas de cinema em Lisboa, em todo o país, possivelmente até em muitos, um pouco por todo o mundo. Um mecanismo simples de oferta e procura, existe todo tipo de oferta disponível, os cidadãos, por razões diversas, deslocam-se cada vez menos ao cinema. Mas há aqui, se calhar, uma pequena, grande diferença, que é sobretudo aquilo que esta petição nos vai chamar a atenção. Existe, como é que, perante este tipo de problemas, o poder público pode reagir? E, a nosso ver, existe aqui duas palavras que respondem bem a esse desafio, que se chama, ou que são, política pública. E se calhar é isso, se calhar não. O exemplo aqui existente reflete a ausência, precisamente, de política pública que evite ou consiga contrariar estes tão simples mecanismos de oferta e procura que têm levado ao encerramento de tantos cinemas. E convém também, já agora, que essa política pública seja não reativa, mas seja sim proativa, preventiva, enfim, como lhe quisermos chamar. Este caso é legislativo, este respeito. De qualquer maneira, aquilo que sublinhava também neste tipo de domingos, no passado dia 18 de fevereiro, nesta Assembleia, foi aprovada precisamente uma proposta do Bloco para que, convidando o Executivo Municipal a apresentar um plano que
proteção das salas de cinema históricas de Lisboa e promoção da oferta cinematográfica, sobretudo tendo presente a importância deste tipo de política pública e, neste caso, de política cultural, que pode fazer toda a diferença para preservar o cinema de proximidade e o cinema independente. A isso juntamos essa proposta que foi aprovada há sensivelmente 2, 3 semanas, juntamos o importante esforço, o importante empenho que foi aqui demonstrado pelos cidadãos, pelos comerciantes da Avenida Roma e por toda essa proatividade existente neste tipo de livros. Diria que tudo o que a democracia em Lisboa, tudo o que a Assembleia Municipal, tudo o que o Executivo de Lisboa precisa é precisamente deste tipo de proatividade dos cidadãos. Por isso, saudamos também todo o tipo de iniciativa que possa existir para, aproveitando sinergias, aproveitando o esforço que esses cidadãos estão dispostos a dispensar relativamente a este processo, possamos encontrar um caminho alternativo e do agrado das populações relativamente ao cinema longo e, mais do que isso, fazer também no cinema longo um exemplo daquilo que pode acontecer um pouco por toda a cidade e possivelmente até tendo em conta as outras salas de cinema da cidade, ou seja, tentar encontrar alternativas envolvendo as comunidades locais no âmbito deste processo. Mais uma vez, e sublinhando aquilo que disse anteriormente, não basta envolver aqueles cidadãos ou esse grupo de cidadãos que se mostrou predisposto a participar, é preciso sim dotar estes processos de transparência e abrir estes processos até a domínios de participação mais ampla. Portanto, deve haver um reporte claro desse tipo de atividades para todos os cidadãos que estejam interessados e, a nosso ver, o Executivo da Câmara e a Assembleia Municipal têm tudo a ganhar com esse tipo de instrumento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Moreno, do Pacto das Nações por Nós. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu venho aqui, desde logo, para felicitar os peticionários por terem reposto a tradição por alguns minutos nesta sala. Esta era uma sala de cinema e eles vieram repor essa tradição por breves minutos. Muito obrigado por ver, de facto, aqui passar esta imagem dos filmes Castelo Lopes. Passo, portanto, a publicidade, mas é verdade, foi uma imagem que todos nós nos fomos habituando ao longo dos muitos anos de vivência na nossa cidade e no cinema, sobretudo no cinema. Por outro lado, fizeram com um objetivo que merece, obviamente, o nosso carinho e o nosso apoio. É evidente que os cinemas fecham, não é porque os empresários terminam nesse sentido. Os cinemas fecham porque nós não vamos ao cinema. Nós hoje vemos o cinema de uma outra forma. Muitas vezes o conforto do nosso lar, procuramos salas eventualmente em grandes superfícies, os cinemas de bairro têm fechado. Diga-se também, é bom de verdade, que nem todos têm fechado por falta de espectadores, alguns têm fechado também até por falta de condições de segurança. Dentro, por exemplo, aqui bem próximo, o quarteto, creio que foi um dos que fechou por falta de condições de segurança. Portanto, é óbvio que para nós é importante apoiar movimentos de cidadania desta natureza que tenham em vista repor projetos social e economicamente viáveis e até culturalmente viáveis. Penso que há condições aqui em relação ao cinema Roma, o cinema Londres, perdão, foi de facto um cinema de referência na nossa cidade. Será, e não vale a pena termos a pretensão de que é possível repor em funcionamento todos, seja como modelo for, todos os cinemas da nossa cidade que foram encerrando, mas há um ou outro, até pelo impacto que tinham no tecido da nossa cidade, que se transformaram de facto como salas de referência. O Londres era um deles e, portanto, se for possível, de facto, parece que há aqui sinergias que podem ser agarradas e apoiadas no sentido de voltar a pôr o cinema no antigo cinema Londres, junto à cidade e a cultura da nossa cidade ganharão com isso.
da nossa parte, estaremos disponíveis para apoiar tudo aquilo que seja possível, todas as iniciativas que possam potenciar, de facto, repor em funcionamento um polo cultural no cinema das antigas instalações, do cinema Lourdes. Temos de falar assim, porque hoje nem sequer já o mobiliário, nem as cadeiras, nem as máquinas, nada gasta ali, a não ser, portanto, uma ampla sala escura e nada mais do que isso. Portanto, contam com o nosso apoio, como dizia, no sentido de potenciar uma solução cultural naquele espaço, se tal se mostrar sustentável do ponto de vista financeiro também, porque obviamente temos de contar com esse fator. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS-PP. A mesa só tem mais uma inscrição, que é do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Arieiro, precisamente, e, portanto, se houver mais alguma força política que queira intervir, agradeço a sinalem à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já tive a oportunidade de referir sobre a anterior petição, é sempre louvável ver os cidadãos mobilizarem-se em torno de causas. E, quando essas causas envolvem a cultura, para mim é motivo de maior satisfação ver a sociedade mobilizada pela manutenção da oferta cultural da nossa cidade. O Cinema Londres é uma marca cultural desta nossa cidade de Lisboa e neste ponto todos concordamos. Mas, a par de outras tantas salas de cinema e espaços culturais, a existência de grandes superfícies com inúmeras salas de cinema, e só à volta de Londres, entre o Campo Grande e o Saldanha, existem pelo menos 43, e a falta de uma oferta diversificada para o consumidor, bem como o estado da economia, acabaram por ditar a falência da empresa sua detentora. Por outro lado, este acontecimento levanta de novo a necessidade de criar mecanismos de proteção do comércio do bairro histórico da cidade, nomeadamente uma rede de cinemas de bairro. Também é importante destacar a preocupação do proprietário do espaço, durante algum tempo e segundo a comunicação social, em procurar junto de várias entidades a viabilidade de manutenção daquele espaço da Avenida de Roma com uso cultural, uma finalidade cultural. Penso que foram 10 meses de tentativas sem sucesso. Porém, convém não esquecer que neste caso concreto, o do Cinema Londres, ou o que resta dele, das paredes, estamos a decidir sobre propriedade privada, isto é, estamos a decidir sobre algo que não nos pertence. Mas a cultura, essa sim, é todos nós. E no normal funcionamento de uma economia livre, o proprietário não teve outra opção se não colocar no mercado de arrendamento espaço e a preço, embora esteja condicionado ao uso dado pelo Estado. E foi neste exato momento que os peticionários, e bem, decidiram juntar-se em torno da procura de uma solução para o Londres que não culminasse em mais uma loja, mas com um polo cultural, agregador da comunidade e de potenciais utilizadores e clientes, a parte do esforço realizado em outras iniciativas de dinamização do comércio local nesta zona. As Comissões de Cultura e Urbanismo ouviram os Srs. vereadores Manuel Salgado e Catarina Vaz Pinto. Ouviram também os peticionários. Os peticionários propõem várias ações, embora o modelo apresentado não seja único ou inédito, mas que já obtiveram resultados positivos e práticos noutras cidades e países. Entre 688 comerciantes e moradores peticionários, há seguramente massa crítica que permita constituírem-se com cooperativa cultural ou com outra figura jurídica para dinamizarem o bairro e os seus negócios. Se for esse um modelo ou outro, é meritório, e julgamos que tanto a Câmara como a Junta de Freguesia podem ser parceiros na dita organização e apoiá-la. O papel dos órgãos autárquicos neste processo deverá ser, no nosso entender, o de auxílio na procura de uma solução que seja viável para todas as partes, comerciantes, moradores e proprietário, e principalmente para os municípios. Deverá ter um papel facilitador e motivador em ações de promoção do comércio e da cultura nesta zona da cidade. Pelo CDS, manifestamos o nosso apoio a uma solução que possa ir ao encontro da vontade de todos e, na medida do possível, que possamos transformar o Cinema Londres em muito mais do que uma sala emblemática da cidade, ou umas paredes, num espaço multicultural, vivo e dinâmico, que tenha uma preocupação com a necessidade de apresentar uma oferta diversificada dos restantes espaços culturais de Lisboa e que possa agregar, como fator de viabilidade económica, espaços comerciais ligados, porventura e como foram sugeridos, à cultura. Desejamos maior sucesso a todos os envolvidos e aos peticionários, o nosso obrigado por tentarem manter viva a cultura em Lisboa, a cidade, e todos nós agradecemos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Lage, do Partido Socialista. Manuel Lage, peço desculpa, do Partido Socialista. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sr. Presidente da Câmara, mais vereadores, público aqui presente. O Partido Socialista, desde a primeira hora que se associou a esta petição, o reconhecimento de que o bairro precisa de um polo cultural levou inclusivamente à elaboração de um comunicado de imprensa onde desde logo manifestámos que não se tratava de uma qualquer loja que estava em causa, mas antes o facto de se perder aquilo que é um polo cultural e uma marca na cidade de Lisboa. Nessa altura apresentámos uma proposta. Reunimos com o movimento e aí sugerimos que falassem com os verdadeiros e únicos responsáveis pela manutenção ou não do Cinema Londres enquanto cinema. E esses responsáveis são o IGAC. Nas 7 comissões, quer da cultura, quer da economia, as conclusões são muito semelhantes. A garantia da preservação do património imobiliário, a perda da sala para o impacto que isso teria na cidade de Lisboa, o envolvimento que é necessário que exista por parte de todas as entidades públicas, nomeadamente a freguesia, a Câmara Municipal e também o Poder Central. No projeto final, entretanto apresentado, demonstrativo de que a comunidade não para, demonstrativo de que, efetivamente, aquilo que aqui hoje assistimos nesta apresentação por parte do movimento de comerciantes é dinâmico e procura, efetivamente, uma solução, aparecem 3 ideias. Um cinema, um espaço polivalente cultural, aparece uma área de comércio com um restaurante e aparece um polo da incubadora de empresas da Startup Lisboa. Também uma proposta realizada em sede de um dos debates organizados pelo movimento em que eu próprio a apresentei. Mas, na verdade, e fruto de tudo aquilo que foi feito, há uma conclusão que é preciso retirar. E esse é que é importante. Há apenas a responsabilidade da manutenção da sala de cinema no Londres compete única e exclusivamente, como já aqui foi dito e como está nos relatórios, à Secretaria de Estado da Cultura. Essa é que é a questão. Quer este Governo manter o Cinema Londres vivo ou quer este Governo enterrar o Cinema Londres como tem feito à cultura portuguesa? Essa é a questão. O Partido Socialista estará sempre ao lado da cultura e ao lado dos polos culturais e dos cidadãos de Lisboa. Muito obrigado. A palavra é o Sr. Deputado Fernando Brancampos, do PSD. Boa tarde, Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas deputados e ao público em geral. Uma saudação muito especial aos subscritores desta petição. Meus senhores, historicamente, muitos não sabem, nem se lembram, inicialmente falámos no espaço que foi criado como bowling, foi a primeira pista de bowling na cidade de Lisboa e penso que do país. Seguidamente foi também uma discoteca e só mais tarde é que veio a ser Cinema Londres. Nós estamos na cidade perante a massificação dos centros de cultura e de lazer na nossa cidade. Hoje em dia, para ir ao cinema, temos que ir aos centros comerciais. Não há hipótese de poucos são as zonas que nos permite ir ao centro de cultura sem ser aos centros comerciais. Isto leva-nos à desertificação, que é um problema gravíssimo na nossa cidade, leva-nos à desertificação e estamos perante a dilapidação da nossa memória coletiva, da nossa história, da nossa história de juventude. Eu lembro-me de um momento aqui, estive aqui há 60 anos, lembro-me bem como isto era. Não foi só o Londres que se perdeu, perdeu-se o Roma, onde nós estamos hoje, que era o cinema, perdemos o Alfas, perdemos o Quim, perdemos o Quarteto, recuperamos agora o cinema Alvalade ali pertinho de nós, mas também
perdemos, vocês se lembram, muitos devem se lembrar, o Café Londres, a Copacabana, Las Vegas, era tudo aqui dentro desta área onde nós estamos. Isto leva-nos a pensar que realmente estamos a deslocar sempre em permanência a população para aglomerados, centralizar a população em aglomerados, e nós que vivemos nas áreas que por opção preferimos viver aqui, hoje damos uma volta na freguesia do Arieiro, que eu gosto tanto, e nós vimos que não se passeia, não há nada para fazer, está tudo fechado, está tudo escondido. Portanto, ou vamos para os centros comerciais, ou eu não tenho nada para os centros comerciais, meus caros amigos, mas realmente faz-me pena ver esta desertificação. Já vimos que aqui há várias propostas, eu escutei atentamente os meus antecessores e realmente queria fazer aqui um recorde. É que esta situação é uma situação, a resolução deste problema é complexo. É complexo porque nós temos uma entidade privada que tem a titularidade da propriedade e temos uma situação do âmbito público que é a nossa apetência por este cinema longo, porque nós gostamos dele e por quanto amamos e quanto vivemos lá, muitos de nós, parte da nossa vida, alguns momentos bons. Mas também temos que ver que compete à Câmara, e o Sr. Presidente sabe bem, compete à Câmara uma política, uma estratégia de uma política comercial. Temos que ter uma visão ampla do que é na cidade, o que é que interessa nas várias zonas da cidade, uma política comercial. Portanto, não podemos dizer que vamos deslocar tudo para o Colombo ou vamos deslocar tudo para o Vasco da Gama. Há que também haver lugar nas outras zonas da cidade, espaços onde conseguimos ter uma hipótese de localizar e centralizar as pessoas a viver, a habitar. Não é só vir em casa comigo, a casa, é também viver no dia a dia, já que o emprego já não nos permite essa situação, mas pelo menos que no dia a dia, fora das horas de trabalho, nós possamos viver na nossa comunidade, junto dos nossos vizinhos, ver os nossos vizinhos nos cafés, ver os nossos vizinhos em pequenos centros, seja de cinema, seja de cultura, seja de exposições, seja de galerias, seja o que for. Mas era bom que se vivesse, é assim a forma de vida, num bairro grande como é o Arieiro, como é um bairro mais pequenino, é um bairro grande como é o Arieiro. Já houve aqui várias propostas. Eu sei que pertence à Secretaria de Estado da Cultura, eu vi as propostas, mas ia sugerir aqui uma coisa, ia fazer um pedido ao Sr. Presidente, eu sei que ele vai ser receptivo a este pedido. É que nós não devemos politizar aquilo que é o bem comum da cidade. Nós não devemos pensar que é o partido A ou B, seja qual for, a politizar e a tentar obter triunfo de alguma vitória. Eu sei que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, o António Costa, pensa de igual modo àquilo que eu digo agora neste momento. Nós temos que ter aqui, dar as mãos, fazer os possíveis, quase os impossíveis, para que este problema se resolva. É o conjunto de freguesia que tem a modesta contribuição que eu lanço aqui, quero privilegiar. Se por acaso vencer uma proposta num espaço multifacetado, com lojas pequeninas, com centros de exposição pequeninos, seja aquilo que for, o cinema pequenino, tudo é pequenino, eu também fica aqui já registado que a Junta de Freguesia do Arieiro se compromete também a pôr uma loja de freguesia lá. Uma loja que sirva a população da freguesia, nossos fregueses, e que
passe a funcionar também neste novo espaço. Sr. Presidente, eu não faço milagres e o senhor também não faz. Mas nós juntos e com o esforço de outras pessoas, acho que vamos conseguir ajudar a fazer este milagre, que é repor outra vez o cinema Londres para a população de Lisboa. Tem dito.